E aí, irmãos, seguinte, hein? Já perdão pelo barulho, já sabe, tô gravando de dia para soltar esse vídeo para vocês. E é muito interessante, então eu quero que você preste muito bem atenção nisso. O que eu quero falar aqui para vocês é uma coisa muito, mas muito interessante, que vocês precisam aprender isso para que vocês não caiam mais em contendas. Amanhã vai sair uma live muito interessante também, como vencer a tentação e etc. Muito interessante. No meu Facebook Live, às 8 horas da noite. Isso mesmo. Tá? Mas, quando Deus fala para Moisés, digam a eles que eu sou. O eu sou mandou vocês. Só um minuto. É a mesma palavra que haja. Entendeu? É a mesma palavra. Para vocês terem uma noção, se vocês for lá em Gênesis 1, capítulo de número 1, versículo de número 3, vai dizer assim, ó. Disse Deus, haja luz, e houve luz. O mais interessante, o haja tá como? Com H. Perdão. O haja está com H maiúsculo. É isso mesmo. Aí eu falei assim, vamos ver. Então eu olhei na Bíblia Almeida revisada, King James, e na Bíblia hebraica aqui, na Bíblia judaica completa, todos o H está com letra maiúscula. Entendeu? E quando o H está com letra maiúscula, vocês já sabem, não preciso estar falando para vocês. Então é o mesmo, só que o melhor significado vai ser quando Jesus vai dizer isso mesmo lá em João capítulo 8, versículo 12, quando ele fala assim, ó, e Yeshua disse novamente, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz que dá vida. Aí você vai ver o que Deus disse, ó. Gênesis capítulo 1, do versículo 3 em diante. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Olha a semelhança com o que Jesus falou. Eu sou a luz e haja luz. Ou seja, basicamente, eu sou luz e houve luz. Entendeu? Agora o que eu quero mais que vocês entendam nisso, que eu estou tentando mostrar para vocês, é a palavra de Deus. Se você continuar em Gênesis 11, Gênesis capítulo 1, versículo 11, vai dizer assim, olha que interessante. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Você vê mais uma vez. Mais uma vez. Jesus falou, terra, você vai ter que produzir as sementes. E o que aconteceu? É por isso que você hoje come uma fruta com uma semente, que se você plantar essa semente, você vai ter uma árvore disso. Interessante, né? Tudo pela palavra. Então Deus trabalha assim. Aí a gente precisa ir lá no livro de Tiago, e é muito interessante isso, que aí depois eu vou fazer um compilado, vocês vão entender o que eu estou tentando falar para vocês. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos... Não, capítulo 3, versículo 2, perdão. Estou lendo já o versículo 3. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha o que o Tiago está falando. Se você não peca no falar, se você não... Como ele está falando aqui, ó. Se você não tropeça no falar,
você é um perfeito varão. Você pode frear o seu corpo, você tem autocontrole. Então a língua é muito poderosa, mas todos vocês já sabem disso. Mas o que isso está querendo dizer? O que você está querendo dizer com essa palavra, Lucas? Entenda uma coisa. Deus criou o mundo através da palavra. Só que o mais importante, estávamos com Ele quando Ele disse assim: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, em espírito. Somos espírito e alma. Estamos nele, Ele nos escolheu. Agora vocês vão entender. As nossas palavras têm poder para criar, para mover e para acessar coisas. Por que não alcançamos? Porque a palavra de Deus também diz, tem 2 princípios aí muito importantes para você que quer receber para você que quer receber algo, que é, primeiro princípio, Deus não é Deus de confusão. Então entenda. Se você diz uma coisa com a sua boca e você diz outra coisa logo em seguida, você cria uma confusão no reino e a sua palavra já não é válida, porque Deus não é Deus de confusão. 2. O homem planta o que ele colhe. Se você planta uma palavra boa e depois já planta uma palavra ruim, você vai colher bom e ruim ao mesmo tempo. Entenda de novo mais uma vez. Por isso que Jesus fala da confissão. Perdão, tá difícil. Por isso que Jesus fala da confissão. Porque com a boca confessa, porque a palavra cria. É mais uma vez. Por isso que é isso que eu quero que você entenda de uma vez por todas. Que você comece a pensar no que você está falando, que você comece a analisar as suas palavras e, mais importante, que você comece a entender que a confusão não vem de Deus. A confusão, ela vai te afastar não somente de Deus, mas das coisas com que Deus tem para a tua vida. Entenda uma coisa, tudo, Deus é atemporal. Tudo que já foi criado para você já está. Entende? Você precisa muitas das vezes acessar, e principalmente através de palavras. Só que as suas palavras têm sido confusas, e Deus não vai contra a sua palavra. Deus não é Deus de confusão. Confusão não vem de Deus. Entendeu? E outro, que o homem planta, ele colhe. Com Deus não se zomba, não se brinca. O que você tem plantado, o que você tem semeado com as suas palavras. Entenda de uma vez por todas. Quando você fala de uma pessoa, você fala, não, é uma simples palavra, não aconteceu. Você tem que entender uma coisa que eu falo há um bom tempo. Nós não somos seres carnais, entenda. Nós somos seres espirituais. Esse mundo em que estamos aqui é um mundo de escolhas, vamos assim dizer. Aqui nós escolhemos o que para onde nós vamos. Aqui é um centro de escolha. Entendeu? Aqui é como se fosse um centro de escolha, é um período. Se você fazer uma alusão ao tempo em que vivemos, aí aproximadamente, vamos pôr 80 anos, a média, sei lá, um pouco mais para uns, um pouco menos para outros, com a eternidade é um curtíssimo período de tempo, entendeu? E esse curtíssimo período de tempo é o tempo da sua escolha. Deus exatamente deixou um tempo bom para você escolher o que é certo e você viver nos caminhos dele, para ajuntar tesouros no céu, como Jesus falou, para que você viva bem, para que você tenha a vida eterna e seja salvo. Tudo através de Jesus Cristo. Então você precisa entender isso. Só que a gente não entende isso, então a gente acha que a gente é carne mesmo, que a gente é isso, e a gente esquece do nosso outro lado. Então quando a gente começa a maldizer
a xingar, a falar palavrão ou coisas nada a ver, como amaldiçoar um móvel seu, um parente ou etc, etc, etc. O que você falar para maldizer, as suas palavras começam a criar assim raízes, entenda de uma vez por todas. E não venha falar assim, ah, não é não, porque eu já falei para fulano morrer, para ciclano fazer acontecer aquilo e não aconteceu. É porque você não tem o poder de tirar a vida de ninguém. Entenda isso. Suas palavras têm poder, mas suas palavras não têm poder de tirar a vida. Pensa isso. A não ser que você seja usado como boca de Satanás, lembra? Não quer dizer que você está com o demônio no corpo, mas que você emprestou a sua boca para ele. Porque até mesmo Pedro, que não te suceda isso, Senhor, cala-te, boca de Satanás. Então Pedro ali emprestou a boca dele para o diabo, e que você não venha emprestar a sua também para o diabo. Entenda de uma vez por todas, que você possa de uma vez por todas começar a semear coisas boas, falar palavras boas, criar coisas boas, e você vai ver não só como a sua vida muda, como a vida de todos que estão ao seu redor vão começar a falar qual que é o segredo. O segredo está nas palavras, o segredo está exatamente nisso. Sabe essa coisa de pensamento positivo, lei da atração e etc? Nada mais é do que isso, do que a lei de Deus que Ele criou muito antes de qualquer outra pessoa vir com isso. Entendeu, pessoal? Pessoal, eu espero que deu para entender um pouco melhor, mas eu quero que vocês façam perguntas sobre isso, se você não entendeu. Às vezes eu estou tentando gravar num curto período, às vezes eu não consigo falar tudo que eu tenho que falar, explicar tudo, mostrar todos os versículos à luz da palavra. Mas talvez se vocês fazerem perguntas aí, eu vou respondendo e vocês entendem melhor, tá? Perdão porque eu tô tossindo, minha garganta é a única coisa ainda que tá meio assim, a minha garganta. Então toda vez que eu começo a falar um pouco mais, eu acabo embarganhando um pouco as palavras e acabo tossindo aí, e aí atrapalha um pouco o vídeo, mas espero que não atrapalhou muito. Espero que vocês tenham gostado. E lembre, amanhã eu vou gravar uma live, tá? Terça-feira, às 8 horas. Isso mesmo. Deus te abençoe. Obrigado por assistir. Tamo junto.